Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta. Hoje o assunto é os playoffs da NBA e vamos falar aqui da vitória, Filipão, do Los Angeles Lakers fora de casa no jogo 1 da série contra o Golden State Warriors. Um jogaço, jogaço. Muito bom basquete de altíssimo nível, com o Lakers saindo na frente. Vamos falar tudo sobre Anthony Davis, LeBron James, Austin Reeves, D'Lo, Curry e essa grande atuação aí que a gente viu dos dois times. Vamos falar também daquele outro jogo que aconteceu aí, né, Filipão? Fala dele, Bruno. Da vitória do New York Knicks, empatando a série contra o Miami Heat, jogando em casa no Madison Square Garden e deixando tudo igual agora, com a série indo para Miami. Teve um jogo bem pegado também, Miami sem Jimmy Butler e o Knicks com a volta do Julius Randle. Vamos falar também sobre esse jogo e muito mais sobre playoffs. Mas antes, Filipão, hora da gente pedir aqui o seu like, hora da gente pedir que você nos ajude a chegar a cada vez mais fãs de basquete de NBA. E o jeito que você pode fazer isso é macetando o like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo está sendo gostado, está sendo curtido, e aí ele passa pra frente, passa pra mais pessoas. E se você tá chegando aqui agora, primeira vez vendo o vídeo do 3 Pontos e a Falta, a gente sabe que sempre que tem um vídeo do Lakers, a gente costuma ter muita gente nova chegando no canal. Já considere assinar aqui o 3 Pontos e a Falta pra você não perder nada. A gente tá comentando todos os jogos. Rumo a 5 mil, Bruno. Exatamente, rumo a 5 mil inscritos. A gente tá comentando todos os jogos dos playoffs da NBA aqui no canal. Então, se você não quiser perder nada, todos os comentários, todas as análises aí, deixa a sua assinatura aqui, siga aqui o canal e clique no sininho para pegar as notificações também. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber um aviso e vai poder curtir aqui com a gente. Filipão, rapaz, eu fiquei sem acreditar. Ontem foi daqueles dias, você percebe que o meu time perdeu e eu não tô nem aparentando estar tão triste, porque foi daqueles dias que você desliga a televisão, ainda mais aqui, né, aqui no Brasil, que os jogos acabam bem tarde, e você desliga pilhado, cara. Desliga a televisão, você tá pilhado, você não quer... Velho, você não consegue dormir direito, você fica em êxtase. E foi o que aconteceu ontem com o Lakers e Warriors, cara. Um jogo que 117-112, foi laicar o tempo todo. O jogo foi simplesmente uma aula de tática dos dois times, mostrando, assim, explorando seus pontos fortes ao máximo o tempo todo. E nesse duelo de pontos fortes é impossível a gente não destacar o cara que brilhou mais nesse jogo inteiro, que foi o Anthony Davis, né? O cara simplesmente mandou no garrafão, não digo nem qual garrafão, foi simplesmente o garrafão, onde havia rebote, Anthony Davis estava lá para buscar a bola e foi simplesmente espetacular. 23 rebotes, 19 defensivos, 4 ofensivos e 30 pontos, Filipão. Primeiro cara a conseguir essas estatísticas pelo Lakers em um jogo de playoffs desde Shaquille O'Neal. Como você viu esse jogo, Filipão? Seus comentários para abrir aí os trabalhos. Você foi brilhante, Bruno Silva, porque quando o jogo é bom desse jeito, como você falou, a gente não quer dormir, a gente fica animado, a gente quer falar deles logo na hora, quer comentar com mais fãs de basquete o que aconteceu ontem, porque a gente viu história sendo feita. A gente estava muito ansioso para ver esse reencontro de LeBron James e Steph Curry nos playoffs. Dois times, assim, em momentos diferentes, mas que têm mostrado, né, que ainda são relevantes, que ainda são as maiores estrelas da liga ainda. Então, o hype criado atrás desse jogo foi muito grande e o jogo ontem, de fato, foi tudo que a gente esperava e mais um pouco, cara. Eu tava muito curioso para ver como que esse matchup se desenrolaria num ponto de vista tático, porque são duas equipes de perfis totalmente diferentes, como você colocou. E o mais interessante, Warriors e Kings foi uma série entre duas equipes que jogam em transição, que tem estilo de jogo rápido e que pontuam do perímetro. Muito parecidas, né? Exato, e Lakers e Grizzlies também. Foi um embate entre dois times defensivos, extremamente físicos, e que ancoram os seus jogos no dentro do garrafão. Então ontem foi a primeira vez que a gente viu esses dois estilos se enfrentando. E na batalha entre velocidade e fisicalidade, seja lá qual das duas ganhasse, a gente teria um vencedor diferente. No caso mais específico de ontem, foi claramente a fisicalidade e o Lakers venceu na defesa. E aqui eu quero destacar, Brunão,
um ajuste muito inteligente que o Lakers empregou. Crédito ao coach Darvin Ham, que a gente cobra dele, mas quando ele faz algo tão acertado como ontem, a gente tem que dar os louvores. Porque sabendo que eles teriam toda a vantagem do mundo no garrafão, eles colocaram seus marcadores de perímetro para marcar os armadores do Warriors por trás, Bruno, e não pela frente. Ou seja, eles aplicavam pressão nas costas do atacante e literalmente empurravam o cara para dentro do garrafão, aonde eles encontrariam um muro defensivo. Traduzindo em miúdos, AD e Vanderbilt, por exemplo, faziam um sanduíche de Steph Curry e a tática funcionou maravilhosamente bem. Para quem não entendeu ainda, em transições rápidas, que é o estilo de jogo do Warriors, em vez do Vanderbilt ficar na frente do Steph Curry e bloquear ele de penetrar o garrafão, ele queria que o Steph Curry penetrasse o garrafão. Então, na transição, ele seguia o Steph nas costas dele. Em vez do Steph parar para fazer o arremesso de 3 sem marcação, como ele tinha um cara fungando o cangote dele, ele continuava a penetração. E penetrando, ele tinha um muro do Anthony Davis. Sabe como eu acho que o Coach Ham chegou nessa conclusão? Assistindo aquele arremesso clutch do Steph Curry no jogo 6. Porque o Curry tava fazendo isso direto. Ele pegava a bola, ele ia até o fundo, ele mantinha a posse de bola, e muitas vezes ele tava conseguindo se sobrepor ao garrafão com os defensores do Kings, porque, bom, não tinha ali alguém na posição 5 ali que tava conseguindo segurar o Curry, né? O Sabonis simplesmente não tava tendo resposta pra esses ataques. Agora, com o Anthony Davis a coisa foi completamente diferente, né? E tudo bem que o Steph teve 27 pontos e fez 6 bolas de 3 ainda, mas ele chutou 10 de 24 e 6 de 3. E 6 de 13, perdão, nas bolas de 3. Ou seja, esse é o melhor trabalho que você pode fazer em cima de um cara como o Steph Curry na série de playoffs. Né? Mais do que isso, mais eficaz que isso, não vai rolar. E com o Lakers literalmente ignorando Draymond Green e Kevon Looney no campo ofensivo, então sobrou o elenco de suporte. Ficaram livres, né? Que até apareceu, principalmente o Jordan Poole, mas que não teve volume suficiente de jogo para vencer, para suprir essa falta que esses pontos do Curry fizeram. E eu já mencionei Vanderbilt e AD, mas créditos individuais novamente a eles, porque, Bruno, o Vandalorian teve mais 8 no plus-minus e foi o maior do jogo. Mais uma vez. Como foi importante o Vanderbilt nessa defesa, cara. Inclusive, o momento do jogo em que eu acho que o Warriors mais ameaçou vencer, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, ali no final do primeiro quarto, o Lakers pegou a dianteira e basicamente ficou na frente o resto do jogo. Só que teve um momento ali no terceiro quarto, né? Do terceiro pro começo do último quarto, na verdade, que o Warriors começou a se aproximar. Foi exatamente o momento que o Coach Ham tirou o Vanderbilt e deixou o Troy Brown Jr., o Dennis Schroeder e o Austin Reeves fazendo a defesa. E o time quase desmorona por causa disso. Aí rapidinho ele pôs o Vanderbilt de volta e as coisas se ajeitaram de novo, né? Pra você ver o quão importante foi esse cara. E ele é um cara, é o senhor dos intangíveis, né? Porque ele não é um cara que vai ter números muito flashy, né? Não é um número que. Não é um cara que você vai ler as estatísticas dele e fala, nossa, como ele impactou. Ou seja, você tem que ver o jogo de fato para ver o real impacto dele. É muito mais do que os números, é muito mais presença, é muito mais energia que ele traz para esse time, e ele é um cara que é insubstituível, como você bem trouxe, né? O impacto que ele teve num ponto de vista de ímpeto mesmo, é uma coisa que, cara, ele transforma essa equipe quando tem quadra, e ontem ficou perceptível. Mas o cara do jogo, como você já colocou no começo do bloco, foi o Anthony Davis. E, Bruno, quando ele quer jogar como ele jogou ontem, ele é o melhor defensor do mundo, cara. Posso só dar um pequeno comentário antes de você começar a falar do Anthony Davis? Pra mim, se o Anthony Davis, assim, sem clubismo nenhum, até porque eu não torço pro Lakers, como vocês sabem, se o Anthony Davis jogasse em temporada regular remotamente parecido com o que ele jogou ontem, ele era o MVP dessa temporada. Cara... Apenas. Ele, quando tá assim, quando tá motivado, quando tá comprado, quando tá afim, ele é o melhor defensor do mundo, porque ele é um unicórnio que combina fisicalidade e técnica. É impressionante o que esse cara pode fazer, a envergadura dele, como o alcance que a mão dele tem, a quantidade de blocos que ele distribuiu ontem. 23 rebotes, como você colocou, 5 assistências e 4 tocos.
um monstro dentro do garrafão do Lakers e cuja presença, Bruno, simplesmente foi capaz, né, de forçar as penetrações do Warriors a mudar de direção, a fazer um passe extra, o que gerou os turnovers excessivos e as posses extras das quais Los Angeles se beneficiou. E mesmo durante a corrida surpreendente do Golden State Warriors no quarto, quando eles tiveram a chance de empatar o jogo em alguns momentos, foram 2 blocos do AD que frearam o ímpeto dos caras e que deu calma pro time. E como se não bastasse, teve lado ofensivo também. O cara teve 30 pontos, 11 de 19, 8 de 8 da linha de lance livre. Ou seja, mesmo que ele tenha se equivocado no segundo tempo, na minha opinião, porque ele ficou muito preso no perímetro e tentou ter 2 bolas de 3, que não é o jogo dele, e eu espero que ele corrija isso, que ele volte a ficar plantado no garrafão, porque a vitória do Lakers nessa série depende muito da dominância dele. Ou seja, o Lakers venceu a batalha no garrafão, Bruno, 54-28. E é exatamente por isso que o time ganhou 5 dos 7 jogos até agora nos playoffs, chutando menos de 30% de 3. E esse é um dado assustador, tá? Porque um dia, eventualmente, essa bola de 3 do Lakers vai cair. E aí esse time vai ser muito, muito, muito difícil separado, cara. E nessa batalha dos rebotes, eu acho que é muito interessante a gente notar o quanto, assim, pra gente ver o quanto que o Anthony Davis foi importante e foi eficaz nesse jogo. Do lado do Warriors, você tinha um cara que tá notoriamente conhecido por ser uma máquina de rebotes na temporada, que é o Kevin Looney. Que nesse jogo teve os exatos mesmos 23 rebotes, né? 16 defensivos e 7 ofensivos. Ou seja, mesmo com o Anthony Davis tão dominante, o Looney ainda tava conseguindo fazer bem o que ele tem feito bem ao longo da temporada inteira, que é estar ali no garrafão, pronto pra pegar esses pontos de segunda oportunidade. Mas por que o Lakers foi ainda tão melhor nesse ponto? Porque tinha o LeBron James também, que também foi importante nos rebotes, também foi super importante na defesa. E no ataque, foi um cara que, acho que percebendo o quanto que o Anthony Davis estava focado e tava com a energia lá em cima do jogo, assumiu mais um papel mesmo de fazer essa transição, coordenar essa transição, deixar o time no melhor posicionamento para montar a ponte aérea para Anthony Davis. Vários dos melhores lances do Lakers foram assim, transição, bola no LeBron James, ele joga a bola pro alto, o Anthony Davis tá lá para fazer a ponte aérea. Mas nesse negócio do chute de 3, cara, realmente assim, o Lakers não conseguiu fazer com que essas bolas de 3 caíssem, e eu tô tentando entender até agora, porque é um negócio que tá acontecendo já há alguns jogos, por que o LeBron tá insistindo tanto na bola de 3, cara? Eu não tô conseguindo entender isso. Nesse jogo, foi 1 de 8. Ele tentou 8 vezes chutar do perímetro, só conseguiu acertar 1. Eu não sei, assim, obviamente... E o curioso é que a bola de 3 caiu dele foi numa hora super necessária do jogo, né? Exatamente, sim. E é aquele negócio que, assim, eu não tô conseguindo entender. Ninguém no time vai virar pro LeBron e vai falar, mano, para de chutar de 3. Mas assim, eu queria muito entender por que ele tá tentando tanto entrar nesse recurso quando claramente não tá dando certo. E assim, obviamente, o Lakers ganhou, mas é aquele tipo de detalhe que pode decidir uma partida, cara. Mesmo com o Warriors, o Warriors não conseguiu vencer, mas, cara, foram só 5 pontos de diferença. E teve vários momentos no último quarto que parecia que o Warriors ia começar a entrar. Lembrando, um Warriors cansado, vindo de jogo 7. Steph Curry claramente não tava no seu auge físico. Mas ainda assim, como você falou, 6 de 13 do perímetro. E pode contar também com o Jordan Poole, que finalmente tá aparecendo nesses playoffs, chutando 6 de 11 do perímetro também. Eu acho que foi... É o tipo de detalhe que se o Warriors acerta umas 2 bolas de 3 a mais ali, cara, a história do jogo era completamente diferente. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa foi justamente a tática do Lakers. Eu acho que, como a gente mencionou, eles fizeram um estilo de jogo, um plano de guerra, de modo que eles fossem neutralizar o Steph Curry, o que eles fizeram, e permitiram, Bruno, que o elenco de suporte chutasse. Eles pensaram assim, cara, a gente pode viver se o Jordan Poole for o cara que vai pegar fogo nessa série. O que a gente não pode deixar é que o Steph Curry pegue fogo. E eles fizeram isso muito bem. Porque, de fato, esse elenco de suporte não é tão consistente quanto as estrelas. Ou seja,
principalmente fora de casa. A gente pode esperar que o Jordan Poole vai encontrar dificuldades, as mesmas que ele encontrou em Sacramento. As bolas não vão cair sempre como caíram ontem. Então eu gostei muito desse plano de jogo do Lakers, sim. Deram essa maior abertura para esses caras, enquanto eles acreditaram na dominância do garrafão, justamente porque tiraram proveito desses matchups super favoráveis. E você trouxe muito bem, LeBron, o AD ocupou o Kevon Looney, que é o único cara de fato grande ali naquele time. O Draymond ficou incumbido do LeBron James, ora alternava com o Andrew Wiggins, mas nenhum dos dois consegue parar de fato o LeBron James, porque ele é um cara muito forte, um cara muito físico. Ele diversas vezes fazia, né, o post-up e fazia esses passes, encontrava os caras no perímetro. De longe tem sido a jogada mais eficaz do LeBron nesses playoffs. Entrar no garrafão do post-up, achar espaço, dar o passe pra alguém que tá no perímetro ou ele próprio fazer a cesta. E por isso o D-Low teve um jogo bom ontem, na minha opinião. Por isso o Schroeder teve um jogo muito bom vindo do banco também. Esses caras encontraram facilidade que eles não encontraram na série contra o Grizzlies. Porque justamente eles tinham mais corpos atléticos para marcar todas essas pessoas assim. Então, Bruno, por isso que esse é um elenco, esse é um time completo. Né? A gente pode não ver um cara pegando fogo necessariamente no campo ofensivo, mas taticamente a presença de todos ali é muito importante. Também gostei muito das horas em que o Coach Ham colocou Dennis Schroeder e o Austin Reeves junto com o D-Low e o LeBron e o AD em quadra. É uma lineup muito mais leve, muito mais defensiva para conter essas transições rápidas do Warriors e rendeu muito, cara. Ou seja, estou muito curioso para ver os ajustes a serem feitos pelo Steve Kerr no jogo 2, que vão rolar. Sim. Mas a minha questão é, será que eles têm corpos, plantel, para responder essa fisicalidade toda do Lakers? Na minha cabeça, não tem. Eles vão ter que se depender do jogo deles. Eles vão ter que apostar que, olha, vamos ter que ganhar desse Lakers chutando bola de 3 até o mundo acabar. Aí eles conseguem vencer. Porque, de fato, é uma desvantagem física, Bruno. Corporal, que eles não conseguem resolver de uma noite pro dia. Pode ser que eles tragam o Kuminga vindo do banco. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Me surpreende muito. Eu, se eu tivesse que apostar, a gente vai ver o Kuminga em quadra nesse jogo 2. Me surpreendeu muito que o Steve Kerr não tentou colocar ele em quadra nesse jogo agora. Porque você olhando pro time aqui, claramente, junto do Wiggins e do Kevon Looney, é o cara mais forte do time. Ele precisa estar em quadra. Senão, e que jogou muito bem até para regular, né, cara? Sim. Ele teve um ano muito bom de redenção, na ausência do Wiggins, na ausência do Gary Payton. Ele era o cara que se transformou num coringa defensivo, justamente por ser um cara que pode jogar, pode marcar 5 posições. Então eu espero que ele vá jogar assim para conter o Hachimura vindo do banco também, que é um cara que, com tanta gente alta, forte nesse time do Lakers, quem que o Warriors colocaria para marcar o Hachimura, por exemplo? Né? Seria o Andrew Wiggins. Se você põe o Wiggins no Hachimura, você libera outras pessoas, ou seja, a gente tem visto a profundidade desse time do Lakers finalmente encontrando um matchup favorável, Bruno. Então estou muito curioso para ver a resposta do Warriors, que não pode pensar em perder. Exatamente. Não pode pensar em perder. O jogo 2 já é agora nessa quinta-feira, a gente vai acompanhar tudo e vai trazer os comentários aqui. E pro Lakers, cara, é o melhor cenário possível. Tá levando esse jogo pra Crypto.com Arena, no mínimo com 1-1 na série, contra um oponente que tem notórias dificuldades em vencer fora de casa. Então, assim, é realmente o melhor começo possível pro Lakers nessa série, que tem tudo pra ser espetacular. Se a gente tava falando que Warriors e Kings era uma série que você não podia perder, meu amigo, Lakers e Warriors, então, não perca nenhum jogo, porque vai ser espetacular. A julgar esse primeiro jogo, vai ser espetacular. É isso, gente. Encerramos mais um vídeo aqui no 3 Pontos e a Falta. Eu quase puxei sua peraí. Vamos lá, vamos falar do outro jogo que aconteceu nessa terça-feira. O jogo mais importante da noite, né? Mais importante da noite. O jogo 2 do clássico 3 Pontos e a Falta. New York Knicks empatou a série contra o Miami Heat jogando no Madison Square Garden, um jogo em que as coisas eu diria que começaram a ser decididas já antes mesmo do apito inicial, porque Miami decidiu descansar o Jimmy Butler. Jimmy Butler, né, final do jogo 1, teve uma torção ali no tornozelo, até ficou em quadro um pouco ali pra dar aquela moral no time e tal, mas, né, Coach Spoelstra decidiu ser prudente, poupou o Jimmy Butler pro jogo 3, pra série indo pra Miami, e
Quando isso aconteceu, Filipão, eu já falei, cara, já era. Já era, o Knicks vai ganhar esse jogo. Sim. E o Heat começou a dar trabalho. Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto. Falei, cara, não é possível, não é possível. Eu fiquei, ao mesmo tempo, eu fiquei muito, muito contente, né, com esse possível resultado, e ao mesmo tempo um pouco perplexo, falando, cara, eu não tô acreditando que o Knicks vai deixar o Miami ganhar sem o Jimmy Butler. Eu fiquei, mano, eu não tô acreditando. E eu mandando mensagem pro Filipão, o Filipão quieto. Filipão, eu falei, cara, o Filipão tá tenso. Chega no último quarto, o Knicks se transforma e aparece o Knicks que a gente viu ao longo da série contra o Cleveland, né? Um time muito profundo, um time muito focado, um time que não desiste. Os Harts, né? Isaiah Hartenstein e o Josh Hart, eu acho que são os dois fiéis da balança nesse sentido, porque foram super importantes na defesa, né? Foram super clutch. E chegou ali no final, cara, Brunson e Randall botaram o jogo debaixo do braço e falaram, vamos resolver isso aqui. E resolveram, né? No final, E resolveram. contou, Knicks 111, Heat 105. Como foi esse jogo aí, Filipão? Bruno, New York Knicks, né, cara? Era jogo da temporada pra nós, a gente não podia se dar o luxo de perder. E quando começa o jogo e o Knicks toma o sufoco de um time sem o Jimmy Butler, sem o Tyler Hero, sem o Victor Oladipo, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, né? Porque a gente viu o contraste de interesses na partida. O Heat resolveu poupar o Jimmy Butler e o Knicks trouxe de volta o Julius Randle, talvez até no sacrifício. Então, quando você faz essa manobra e o time não responde, não domina, eu fiquei bastante preocupado, cara. E o tempo foi passando e eu não via respostas. Os mesmos problemas do primeiro jogo apareceram. Gabe Vincent, Max Strus, dominando os armadores do Knicks. Inacreditável. Que não pode acontecer, exatamente. Quickly e Jalen Brunson vão ter que marcar mais pontos do que esses dois caras, pro Knicks vencer. Não tem jeito. Eles são o Brunson é a estrela desse time. E não pode deixar que os armadores do Heat também, o crédito ao Kyle Lowry de novo vindo do banco, dando problemas pro Quickly, joga melhor que você. Mas quando o tempo foi passando e eu vi que o Knicks foi endurecendo, foi se recusando a perder, eu comecei a gostar um pouco mais. Eu senti que essa energia faltou no jogo 1. O jogo 1, eu senti que até a atmosfera no Madison Square Garden deu uma murchada muito grande no terceiro quarto, quando as bolas de 3 não caíam, e o time ficou meio sem resposta. E ontem ela veio por forma de ímpeto, por forma de vontade, como você bem trouxe, encabeçado pelo Hartenstein e pelo Josh Hart, que incendiaram o jogo, fazendo jogadas que inspiraram seus companheiros, que deram o sentimento de ainda dá para os caras, e deu. O Brunson foi um pouco mais agressivo, gostei muito do pull-up 3 que ele teve no final do jogo, que foi aquele lance polêmico, em que será que a falta tinha acontecido dentro do garrafão antes ou depois, mas o árbitro deu os dois, né? E o Knicks converteu o lance livre também, conseguiu uma jogada de 4 pontos. Teve uma jogada do Randall também que eu gostei muito, que ele faz um post-up, levanta a cabeça, encontra o Josh Hart na ponta do garrafão e ele faz a bola de 3. Ou seja, essa é a diferença que não teve no jogo 1. As bolas de 3 do Brunson e a presença física do Julius Randle, chamando a marcação dos caras grandes de Miami e liberando o perímetro para ter maior índice de conversão nessas bolas de 3, como o Josh Hart teve, por exemplo. Então, Bruno, foi uma vitória na raça, no braço. Eu que sou um cara que gosta muito de estatística, para mim ficou claro isso ontem que não seria o caso. Então, eu espero que, obviamente, a série continue sendo tão física assim, continuemos vendo um baixo aproveitamento de quadra dos dois lados, porque vai ser uma série diferente do que a gente está acostumado a ver, do que a gente viu ontem no Warriors e Lakers. E vai mudar agora indo para Miami. Não sabemos o nível de saúde do Jimmy Butler, eu acredito que ele vai voltar, porque Miami não se eu pode... Eu também acho que ele vai voltar. De perder esse jogo 3, mas tá super em aberto ainda, Bruno. Eu não vejo o Heat sendo um time tão dominante em casa, tão imbatível em casa. Eu consigo ver o Knicks vencendo um jogo lá. E, portanto, essa série vai ser longa. E podemos esperar mais jogos assim, cara. Então, tô muito animado porque vai ter, eu acho que 6 ou 7 jogos sim. Eu concordo com você. Eu acho que vai ser uma série extremamente disputada até o final.
Eu acho que, como você falou, o time cresceu na hora certa, né? Sob pressão, soube responder, soube reagir e eu acho que vai ser um time extremamente perigoso, especialmente com o retorno do Julius Randle. E aqui, né, do lado do Heat, eu acho que fiquei surpreso com a combatividade do time. Eu acho que ali o espírito do Jimmy Butler acho que passou um pouquinho para todos os jogadores, menos para um jogador em particular, e eu acho que eu não sei exatamente qual foi a dele nesse jogo, que foi o Bam Adebayo. Eu achei que ele começou o jogo muito bem. Eu senti que ele tava um pouco obrigado a meio que cumprir todas as funções que o Butler tava deixando, então ali no começo do jogo ele era meio pivô, ele era meio ala, ele era meio armador, ele tava ajudando a distribuir os jogos, as jogadas, ele tava fazendo a defesa, ao mesmo tempo ele tava tentando aparecer no garrafão e tava funcionando. Mas eu acho que no final do jogo faltou um pouco de consciência dele de ser um cara mais defensivo e ser um cara mais agressivo. E esse é um problema frequente do Bam Adebayo. Quando o jogo começa a apertar, o Adebayo ele não comparece. Isso é um negócio que já é conhecido do torcedor de Miami e eu acho que não pode acontecer, assim. Existe a expectativa de que esse cara seja um dos líderes do time. Existe a expectativa de que esse cara seja o líder do time num futuro a médio prazo, porque, né, ele tem um contrato max, ele é um cara mais jovem, né? Então, assim, eventualmente haverá um cenário em que Jimmy Butler não estará mais no time e o Adebayo espera-se que ele seja esse líder. E mais uma vez ele não foi. E eu acho que isso é extremamente preocupante. O coach Spoelstra tem que ficar ligado, e especialmente o Adebayo, eu acho que tem que se inspirar, cara. Não dá pra... Ainda mais sabendo que você tem um garrafão físico e um garrafão determinado como esse do Knicks, né, velho? Com o Randle aparecendo, com o Josh Hart, com o Isaiah Hardenstein vindo do banco, caras prontos pra disputar essa bola, esses pontos de segunda oportunidade. Não dá. O Adebayo precisa dar uma resposta. Ele não pode esperar que o Jimmy Butler resolva os jogos pra ele. Ele vai chegar um momento que ele vai ter que resolver também. E a gente vai ficar de olho, Filipão, porque jogo 3 tá indo já, ó, daqui a pouquinho. A gente já vai ter aí no sábado, né? Vamos ter alguns dias de descanso aí. É uma espera longa, né? Eu não imaginei que fosse ser uma espera tão longa assim, cara. Eu vi que vai ser no fim de semana os jogos lá, e o próximo jogo volta para Nova York na quarta-feira que vem só. Ou seja, né, vão ter um período mais longo de descanso aí para os caras. Talvez, né, o Bam Adebayo se beneficie e o Jimmy Butler principalmente. Principalmente, exatamente. A gente vai ficar de olho. E é isso! Finalizamos mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta. Estaremos de volta, já aproveito para dar um aviso, estaremos de volta na sexta-feira, né? Porque... Não, peraí. Hoje é quarta, né? Não, é isso mesmo. Estaremos de volta na sexta-feira, né? Hoje a gente tem aí o jogo 2 de Celtics e Sixers. E a gente vai deixar para juntar os comentários dessa partida com os do jogo 2 de Warriors e Lakers, que vai rolar na quinta-feira. Então, na sexta-feira, a gente traz os comentários desses dois jogos e vai aproveitar para falar um pouquinho também de Joel Embiid MVP. A gente achou que faria mais sentido a gente falar do Embiid MVP quando a gente for falar do Sixers mesmo, né? Então a gente, obviamente, não vamos deixar passar batido. Isso aí a gente viu que ele foi escolhido MVP da temporada regular. A gente vai falar sobre isso. Aproveitando para falar também do jogo 2 entre Celtics e Sixers e do jogo 2 entre Warriors e Lakers. Então, Filipão, a gente se vê aqui de novo na sexta-feira. Queremos agradecer a você que está aqui com a gente até agora. Pedimos para você deixar aqui a sua curtida, para você assinar o canal 3 Pontos e a Falta e deixar seu comentário aqui também sobre esses grandes jogos de playoffs que estão acontecendo. Filipão, tamo junto. Meu muito obrigado, especialmente para você que segurou a onda ontem, fez aqui na raça o vídeo. Tamo junto demais e na sexta-feira a gente tá de volta com mais comentários dos playoffs aqui no 3 Pontos e a Falta. Tamo junto, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!